Ontem, dia 12 de setembro, era o dia no qual supostamente a Frente Democrática não petista ia se reunir nas ruas para enfrentar o Bolsonaro. E, pelo que tudo indica, né, pelas reportagens, pelas fotos, pelo que a gente tem visto, foi um fiasco, foi um fracasso, né? Pessoal, acabei de chegar em casa das manifestações. E foi, sim, fraco. Significa o quê? Significa, meu irmão, que você vai ficar nas mãos do Lula, que quer ser um Hugo Chávez. E eu nem sequer quero tripudiar aqui o MBL, porque, bem, a gente vai entender aqui o meu ponto mais adiante, mas uma imagem que circulou ontem foi essa aqui, do Mamãe Falei, de um stories dele, falando o seguinte, vamos ouvir aqui. Hoje é um dia muito triste aqui, a gente organizou esse caminhão, fez toda essa manifestação e acabou não vindo ninguém. É claro que a imagem compartilhada, né, ela é parcial, ela não é integral. Aqui é uma parte dos stories do Mamãe Falei, que ele reclama que não havia ninguém, e depois ele vira a câmera e mostra ali um bolinho de pessoas, sabe, gritando e aplaudindo. Ele faz um vídeo depois dizendo como os bolsonaristas estavam distorcendo as coisas, fazendo fake news, mas a gente vai entender isso nesse vídeo. Antes de tudo, já curta esse vídeo aqui, já deixa seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, como estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal, porque a meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos. Então vamos entender aqui o que aconteceu ontem e por que as manifestações do MBL floparam, né, fracassaram, foram um fiasco, até onde eu perceba, né. A estimativa ontem na Paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foi que tinha ali em torno de 6 mil pessoas no vão do MASP. Não é muita gente, ainda mais pensando em comparação às manifestações do dia 7 de setembro, bolsonaristas, que reuniram ali em São Paulo em torno de 150 mil pessoas. Então, foi pequena em São Paulo, foi menor ainda em outras regiões, outras capitais. Em algumas capitais teve meia dúzia de pessoas se manifestando. Então, foi inexpressiva e, como a gente vai entender aqui, de certo modo demonstra como essa centro-direita brasileira, ou a direita brasileira não bolsonarista, não tem força para enfrentar o Bolsonaro sozinha. É só um ponto aqui para observar, né, para a gente começar a pensar sobre por que fracassou ontem. Em grande parte porque havia uma enorme recusa de muita gente da esquerda, não apenas petistas, mas muita gente da esquerda, de se alinhar ou de estar junto nas ruas com o MBL. E há muitas razões para isso, como eu falei no vídeo de sexta-feira. Há muitas razões para você não querer estar junto com o MBL em qualquer tipo de circunstância. Porque a gente pode atribuir o crescimento do Bolsonaro, a ascensão do bolsonarismo, em grande parte devido às táticas do MBL, devido ao modo como eles canalizaram um tipo de militância digital que vai depois levar ao espírito bolsonarista. E eu falei na sexta-feira também que muitas pautas que eles compartilhavam, ou compartilham ainda, são semelhantes ou são idênticas às pautas do Bolsonaro e, em muitos aspectos, à retórica olavista também. Isso não quer dizer que eles sejam olavistas, isso não quer dizer que o Mamãe Falei siga o Olavo de Carvalho, ou Renan Santos, ou Kim Kataguiri, ou quem quer que seja. Não quer dizer que eles, sejam discípulos do Olavo, mas muitas coisas que eles falam, incluindo a retórica anticomunista, incluindo a retórica anti-esquerda, incluindo a retórica, em grande parte, antipetista também, incluindo uma série de ideias que eles compartilham, que eles propagam, são de origem ou são embaladas via Olavo de Carvalho. Então, mesmo sem fazer parte da seita olavista, a direita brasileira como um todo, não apenas o MBL, a direita como um todo, elas tendem a atravessar muitas ideias e conceitos olavistas. Eu já mostrei para vocês aqui um grafo dos hábitos de consumo tanto da esquerda quanto da direita no Brasil, né? Foi feito pelo Núcleo de Estudos da USP, mostra aqui como a direita ela é concentrada em torno dos livros do Olavo de Carvalho e de certos autores conservadores, então há uma certa ortodoxia direitista no Brasil, e por outro lado a esquerda ela é muito mais diversificada, você tem diferentes grupos de esquerda se referindo a diferentes autores. Tem uma esquerda progressista, tem uma esquerda marxista, comunista, tem uma esquerda identitária que segue pautas antirracistas ou anti-homofobia ou contra discriminação de certas minorias, e há um outro núcleo também que é de ciências sociais ou de humanidades que acaba transitando diferentes autores. Mas a esquerda é muito mais plural, muito mais fragmentada, inclusive, do que é a direita no Brasil. Então, como eu falei, mesmo sem querer, muitos direitistas reproduzem preconceitos, reproduzem falas, reproduzem, conceitos, inclusive, do Olavo de Carvalho, querendo ou não. Então, nesse sentido, as ideias deles estão muito próximas do Olavo de Carvalho e do bolsonarismo, inclusive. Se você assistir, por exemplo, a ida que o Mamãe Falei fez junto com o Nando Moura para entrevistar, para questionar o gado bolsonarista na Paulista, você percebe que, em grande parte, o que eles falam ali
em muitos sentidos, é que o Bolsonaro traiu os seus projetos, que o Bolsonaro traiu o bolsonarismo. E daí eu quero entender exatamente o que é isso, né? Qual é a traição que o Bolsonaro empreendeu? E daí eles apontam também algumas linhas, né? Eles apontam assim, o Bolsonaro se aliou a petistas, o Bolsonaro está defendendo pauta da esquerda, passou medidas do Freixo, pôs um petista na PGR. Ou seja, o problema da traição do Bolsonaro, em grande parte, para o MBL e para os ex-bolsonaristas, é que o Bolsonaro não foi tão radical quanto ele dizia que seria. Ele não foi tão anti-esquerda quanto ele dizia que seria. Ele não foi tão disruptivo quanto ele propunha. Então, é isso. A traição pro MBL ou pro Nando Moura, do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro é um radical extremista, sabe, antidemocrático. A traição foi porque ele se aliou ao Centrão, por exemplo, ele se aliou aos petistas, ele teria se aliado, entre aspas, aos petistas, né, que ele traiu suas pautas anti-esquerda. Isso é importante que a gente compreenda, porque essa é a essência do MBL. O MBL é um movimento anti-esquerda, em grande medida. Eles vão para a rua, em 2014 em diante, contra a Dilma, contra o PT, contra a corrupção do PT. Eles insuflam a população com base nesse argumento, eles levam um golpe que remove uma presidente eleita. E você pode ver essa progressão do MBL no documentário deles, né? Não vai ter golpe, que eles vão mostrando o passo a passo de como eles vão, sabe, reunindo e agregando as pessoas através dessa mensagem. Então eles vão lá e criam esse estado, essa condição anti-esquerda, antipetista no Brasil, ajudam a contribuir para isso, né? Claro, não apenas eles, mas também a imprensa tradicional funciona desse modo, a Veja, a Globo, ou seja, vários veículos de comunicação tradicionais também operam nesse modo anti-esquerda durante um bom período, e aí eles vão criando essa onda que depois o Bolsonaro vem e surfa nela. Eles criaram as condições, eles foram os ventos que levaram as ondas se formarem, e depois o Bolsonaro vem e embarca nisso e ganha a eleição. Então, em grande parte, a cagada está no colo do MBL. Em grande parte, não dá para tirar esse peso deles, não. E além disso, há muitas outras circunstâncias nas quais eles demonstraram, né, toda essa tática polarizadora de política, espetacularizando a política. Então, por exemplo, eles foram pessoas que ajudaram a propagar fake news contra a Marielle Franco, eles foram e assediaram moralmente a Márcia Tiburi. Eu falo de circunstâncias aqui que são mais remotas, mas se a gente pensar ano passado, eleição para a Prefeitura de São Paulo, Mamãe Falei candidato, quem ele elege como, sabe, o símbolo do problema de São Paulo. Quem ele escolhe? Ele escolhe o padre Júlio Lancelotti. Ele escolhe um padre que está nas ruas de São Paulo, ajudando pessoas que estão, sabe, nas mais profundas condições de degradação, está lá ajudando usuários de crack, está lá ajudando moradores de rua, está lá doando cobertores, comida para essas pessoas, e o Mamãe Falei elege o padre como se fosse o alvo dele. Ele diz mais ou menos o seguinte: se há pessoas na rua de São Paulo, em parte a culpa é do padre. O padre ajuda na manutenção da Cracolândia. A Cracolândia é culpa, em parte, do padre Júlio Lancelotti. E daí você tem uma figura que, se eu tivesse que pensar, sabe, um referencial de uma pessoa cristã hoje, alguém que segue de fato os passos de Jesus, alguém que realmente faz o que Jesus faria hoje, é o padre Júlio Lancelotti. É alguém que, assim como São Francisco, por exemplo, reconhece que a missão do cristão, reconhece que aquilo que Jesus fazia era ajudar os mais debilitados, os mais fragilizados, os abandonados, os leprosos, os indigentes. Ou seja, o padre Lancelotti está vivendo o cristianismo. E daí o Mamãe Falei elege esse padre como inimigo dele. Passa a fazer vídeos criticando o padre. Eu vou desmascarar esse padre aqui, vou mostrar como ele é um oportunista. Ou seja, ano passado, não estamos falando aqui de 2015, 2016, ano passado, Mamãe Falei elege um padre verdadeiramente cristão que está ajudando as pessoas, elege como se fosse um inimigo. Então isso demonstra como eles operam, como eles trabalham, como qualquer pessoa que demonstra uma pauta social, uma visão humanitária, é um alvo dessas pessoas. E o próprio Arthur Duval, né, Mamãe Falei, ele é alguém que, sabe, alguns anos atrás defendia algumas pautas liberais, entre aspas, né? A gente pode dizer que, por exemplo, ele era pró-direito ao aborto, inclusive ele era a favor da descriminalização das drogas, e ele alterou sua posição sobre esses assuntos. Ele até pode alegar que ele realmente repassou a lei, compreender melhor essa situação e mudou de posição, mas ele mudou em grande parte sua posição, porque muito do seu público era esse conservador bolsonarista, reacionário, sabe, o defensor dos valores da família, da tradição e da pátria, sabe, dos valores neofascistas brasileiros. E ele modula o seu discurso para se encaixar nos seus seguidores. Então, ele vai e passa a ser contra o aborto, porque os seus seguidores são conservadores cristãos. Ele passa a ser contra a descriminalização das drogas, porque, afinal de contas, né, drogado é esquerdista. E daí ele vai e modula o seu discurso para se encaixar na visão dos seus seguidores. E depois, quando eles rompem com o bolsonarismo, né, que eles recusam a ir para uma manifestação pró-governo,
aí eles viram traidores. E quando eles são traidores, não tem volta mais. Eu já falei isso várias vezes, inclusive, ao longo desses últimos anos, né? Os traidores são vistos pelo bolsonarismo ou pelos extremistas como se fossem piores do que a oposição, inclusive. Para os bolsonaristas, o MBL, o Nando Moura e outros dissidentes são muito piores do que a esquerda, são muito piores do que a oposição petista. Porque esses traidores, eles são pessoas que têm informações internas, né? Eles são pessoas que, sabe, conhecem as engrenagens da ascensão desse movimento. Então eles são muito perigosos e precisam ser destruídos. Então a gente tem que compreender aqui a trajetória do MBL, como é que eles chegam a esse ponto e por que muita gente se recusava a se juntar a eles. E não apenas no sentido, sabe, ideológico, mas também de estar junto com eles, né? Pessoas que foram atacadas por eles, pessoas... Eu vi vários depoimentos aqui de figuras públicas, jornalistas, sabe, professores que foram atacados pelo MBL e falaram, olha, eu não posso me juntar com essas pessoas, não tem condições, não tem, sabe, menor razoabilidade eu participar de uma manifestação junto com essas pessoas que me difamaram, tentaram me destruir. E daí, outra questão também que surgiu foi que, inicialmente, a pauta dessas manifestações era nem Lula, nem Bolsonaro. E daí não há como esperar também que lulistas ou petistas, ou grupos que operam satélites ao PT, queiram se juntar numa passeata como essa. Inclusive, durante a manifestação ontem, alguns grupos ergueram a bandeira nem Lula, nem Bolsonaro. Então é muito difícil esperar que o PT participe disso, queira se juntar nesse tipo de manifestação. E aqui eu vou abrir um disclaimer, né? Porque sempre que eu falo sobre Lula ou Ciro Gomes aqui, alguns acham que eu sou cirista e alguns acham que eu sou lulista. E eu quero só analisar a situação. Então, não estou levantando bandeira do PT nem do Ciro Gomes. Mas não dá para negar que o PT, ainda hoje, é o partido com a maior base de filiados, a maior base de apoiadores do Brasil, e é o maior partido de esquerda do Brasil. Então o PT tem uma capilaridade gigantesca, e não apenas no partido, mas também partidos correlatos, partidos satélites do PT, tem também movimentos de base, movimentos sociais, movimentos sindicais, que estão também alinhados ao PT. Então se o PT não embarca nesse tipo de passeata do MBL, é muito difícil que esses outros grupos subordinados ao PT, ou relacionados ao PT, queiram participar também. E isso faz uma enorme diferença. Se o PT convoca uma manifestação, vários desses grupos automaticamente vão aderir, porque estão historicamente alinhados ao PT. Então você não pode imaginar que um grupo como o MBL, em passeatas que se propõe inicialmente a atacar o PT, esperem que petistas participem dessas manifestações. Chega a ser ridículo que eles fossem imaginar que isso fosse acontecer. E daí, nessa manifestação de ontem, junto com o MBL, teve Ciro Gomes, teve Tico Santa Cruz, teve o Amoedo e outras figuras também de diferentes espectros políticos. E aí demonstra, na minha leitura pelo menos, a fraqueza desses grupos, como eles são incapazes de mobilizar as massas, como eles são incapazes de realmente ter essa adesão e atrair as pessoas para as ruas. Por exemplo, Ciro Gomes, que seria o terceiro nome mais popular ali das eleições, né, um dos mais conhecidos pelo menos, não tem a capilaridade, nem a força, nem o impacto, nem, sabe, a expressividade que tem o Lula. Também é uma outra pessoa que está numa cruzada antipetista atualmente, né? Ele é alguém que o tempo todo critica o Lula, ele é alguém que o tempo todo critica o PT, inclusive causando mal-estar no próprio partido dele, no próprio PDT. Ou seja, ele é alguém que está o tempo todo antagonizando o PT e não dá para imaginar também que você vai ver no mesmo palanque Ciro Gomes e Lula. Não vai, não vai. A não ser que o Lula faça essa manobra, esse gesto, e o Ciro Gomes, por algum mistério do universo, aceite dialogar com o Lula e juntos participem. Mas nesse momento não parece que isso vai acontecer. Pelo contrário, parece que o Ciro está realmente determinado a enfrentar o Lula como seu grande opositor, mais do que até o próprio Bolsonaro. Então você tinha ontem uma manifestação que em essência era um espírito anti-PT e anti-Bolsonaro, e é claro que vem esvaziada, porque muita gente agora, mesmo bolsonaristas, já estão migrando para o Lula. O que é uma grande contradição, um grande paradoxo, né? Alguém que era lulista, vota no Bolsonaro depois e agora retorna para o Lula. Mas é um movimento estranhíssimo que se dá na política brasileira. Então, só para fechar esse vídeo aqui, a minha leitura de ontem é justamente essa. Em parte, muita gente não quis se alinhar ao MBL, muita gente compreensivelmente, elas não querem estar junto com o MBL, porque para elas o MBL é quase sinônimo de bolsonarismo, e por muitas razões, só mostrei algumas aqui, mas a mensagem é muito parecida em muitos aspectos. E por outro lado, a pauta também era anti-PT, até eles resolverem abaixar um pouco a guarda e abrir a brecha, mas já era tarde demais. O PT não vai também participar de uma manifestação que aconteceu ontem, inclusive, falas contra o Lula e pichuleco do Lula. Então não vai acontecer isso aí, e se eles esperam isso, eles são muito ingênuos. E por fim, também uma última observação, também não dá para ser ingênuo e não pensar que essas manifestações também estão buscando protagonismo, né? Uma vez que o Bolsonaro caia, a disputa vai ser para ocupar esse vácuo
do bolsonarismo. E aí você tem diferentes agentes políticos que estão ali tentando esperar a brecha para poder se infiltrar. Então, é claro que o PT vai querer organizar uma manifestação na qual eles serão protagonistas, porque o PT tem essa característica centralizadora e quase monopolista, né? Eles querem dominar tudo. Então, o PT vai querer organizar a própria manifestação, e aí quem vai participar são os seus subordinados, os seus correlatos, que vão tentar demonstrar força. Então, nessa disputa por protagonismo, o MBL sai minúsculo agora, sai muito enfraquecido, agora demonstra realmente que está fragilizado sem o apoio do bolsonarismo, que eles encolheram de fato, né, derrete o MBL, e por outro lado, quando houver essa manifestação petista agora, né, ou organizada pelo PT, a gente vai poder perceber qual é a real força do PT ainda, né, se vai conseguir reunir as pessoas, se vai conseguir demonstrar força nas ruas ou não também. Vamos esperar. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, o que vocês enxergaram ontem na manifestação, se vocês foram ou não foram, por que não foram também, se foi expressiva ou não, se vocês viram agora a fraqueza do MBL sendo exposta. Me diga aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau!